A paz, Senhor Jesus. Mais uma vez, uso por meio deste para vos anunciar, compartilhar mais uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu acredito que nos quadrantes da terra, Deus está levantando, usando profetas, ministros, simples, pequenos, para falar da igreja, para falar da sua vinda, para tratar do coração da noiva. Esta é a minha intenção aqui. A palavra está lá no livro de Atos, capítulos 11, em diante, diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Irmãos, parece uma palavra que deve chocar os teus conceitos. Eu não sei, dado do que a gente vê na mídia hoje, tratando-se dos homens homossexualismo, lesbianismo. E eu acredito, na minha pequenez fé, que a igreja precisa refazer os seus conceitos, a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja está tomando para si essa guerra. E a palavra é clara que a luta não é contra a carne nem o sangue. E nós não deveríamos tomar esta afronta como guerra. Porque o apóstolo Paulo ele fala sobre o amor. E há muitas batalhas que não é o seu dom, não é a sua posição. A gente vê alguns tentando se levantar aí na mídia para querer combater uma algo de frente. Na verdade não é assim. A batalha da cruz ela é espiritual. E quando o dom da profecia, e quando o dom do louvor, e quando o dom da pregação, e quando tantos outros dons passam, o apóstolo Paulo fala de um dom ainda mais excelente, que é o amor. Eu falo isso com conhecimento de causa e de experiências que já vivi no caminhar da obra aí. Amei-o sim, e os espirituais que estão me ouvindo sabem disso, de você conseguir ganhar almas para o Senhor, mas com amor, e não tomando para si a guerra. É bem verdade que há momentos que o cristão, ele adentra uma batalha, mas há uma maneira ainda excelente. Então, a igreja hoje está quase ensinando os seus filhos que tudo é imundo, mas ali são almas, são pessoas que muitas vezes não conseguem, estão aprisionadas em um pensamento, em um conceito, mas o amor, o teu amor, o amor da igreja, o nosso amor pode quebrar essas barreiras. O evangelismo, a pesca do Senhor, muitas vezes ela é demorada. Eu conheço testemunhos de anos para conquistar uma alma. Então você aí, igreja de Jesus Cristo, procure aperfeiçoar o dom do amor, que é uma porta que deve nos impulsionar até a última hora da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Muitas vezes eu mesmo, nós nos afadigamos e colocamos muitas questões quando vemos algo inverso à nossa frente e a nossa carne não quer aceitar. O apóstolo Pedro aqui, ele passou por uma situação. Foi um tempo onde os gentios, eu e você, um dia não merecíamos nada disso. Nós não éramos contados na mesa do Senhor, não. Porque hoje estamos deixando uma soberba crescer na nossa vida. Eu e você não tínhamos merecimento, não. Você se lembra quando você estava no mundo jogado? Você lembra quando você estava destituído da graça de Deus? Agora queremos ser portador de algo somente nosso, ei? Vamos estender
esta questão aí, vamos romper fronteiras. Enquanto tem missionários aí em países, né, até sendo mortos, nós queremos fugir da nossa realidade aqui. Então, em nome de Jesus Cristo, que você ame, que você apresente o amor de Cristo para estas vidas e não fique aí tomando afronta e querendo combater pelas leis, isso ou aquilo, não. Amém? Em nome de Jesus, encontre possibilidade para falar do amor de Jesus para estas vidas. Porque quem vive na área da libertação sabe que a forma, a maneira, não é? Alguns tentam levar na psicologia, irmãos, a igreja do Senhor não trabalha com psicologia. A igreja do Senhor trabalha no poder de Deus. A palavra diz, nem por força, nem por poder humano, mas pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Pedro ali, quando ele teve aquela visão, ele reclamou, ele falou, Senhor, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Você viu o conceito que ele estava? Mas o Senhor abriu uma posição para ele ali, para que ele pudesse ganhar almas. Ou você acha que não há ministro do Senhor que tem esse problema dentro da sua casa? E aí o conceito é diferente? Ou você acha que alguém pediu para ter câncer? Alguém pediu para ter uma mutilação? Mas nós devemos combater na fé, devemos combater em nome de Jesus Cristo, que sempre há uma saída quando a igreja exerce a fé. Então, em nome de Jesus, quando você vê uma pessoa, né, que causa um contraste com a tua fé, causa um contraste com o seu conceito de vida, não importa, o Senhor a criou, é uma alma, e se o dom às vezes não favorece, o dom, como eu disse, o dom que adorna, do cântico, do louvor, da profecia, mas o dom do amor, ele tudo crê, ele tudo suporta. Amém? É um dom que atravessa. Então, em nome de Jesus Cristo, abre o teu coração e delata. A gente vê muitos cristãos aí só mostrando paisagem bonita. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, meu irmão, eu fico entristecido, principalmente no Facebook. Eu vi recentemente uma mãe que tinha abortado uma criança no banco de uma praça. E a gente via aquele feto ali caído debaixo daquela mãe e todos compartilhando. O meu coração chocou e o Espírito Santo me confortou naquele momento. Mas uma pergunta veio para mim. Se fosse a minha filha, se fosse a minha mãe naquela cena, o que é que os cristãos estão vendo? O que é que os cristãos estão compartilhando? Então, em nome de Jesus, né? Foi uma cena difícil, mas se fosse a tua mãe, você queria que ela estivesse estampada lá? Não é? Então, em nome de Jesus, a palavra diz que nós devemos não colocar coisas más diante dos nossos olhos. Cuidado à mesa que você está sentado, mesmo no Facebook, mesmo onde quer que você esteja. Cuidado à mesa que nós assentamos, cuidado com os planos, projetos em que você está participando, porque o projeto, o plano da igreja é um só e ele é espiritual. Amém? Então, em nome de Jesus, ajude a igreja, ajude a Cristo, porque o diabo, o ladrão, ele veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Se você tem vida abundante, compartilhe com o teu próximo, sem saber a quem. Em nome de Jesus. Amém.